Olá, estamos no Fórum GRI Club Fundos Imobiliários 2021. Estamos realizando uma série de entrevistas com os nossos convidados e demais participantes do evento. E agora eu converso com o Alexandre Oliveira, que é sócio e gestor da Rio Bravo Investimentos. Tudo certo, Alexandre? Tudo certo, Thiago. Obrigado pelo convite. Obrigado. A gente que agradece. E o Alexandre que vai participar aqui do painel sobre renda residencial. Então, eu vou te perguntar, né, dentro desse cenário desafiador, que a gente vem debatendo também aqui dentro do Fórum GRI, como é que fica, então, a perspectiva do segmento de residencial renda? Legal, Thiago. Acho que a pergunta é boa. Principalmente o segmento de residencial para renda, ele vem se desenvolvendo muito nos últimos anos. Então, hoje em dia, a gente já consegue enxergar um ecossistema formado de gestores, de operadoras, de desenvolvedoras, todos pensando em projetos de residencial para renda. Isso já se desenvolveu e cada vez mais tende a continuar se desenvolvendo, né? Dado que é um mercado muito evoluído nos Estados Unidos e aqui no Brasil ainda está começando, né? Agora, quando a gente olha os produtos em si, primeiro, a gente vê que a demanda de locação ela continua alta, né? Continua em níveis bastante interessantes. Então, a gente tem um projeto, por exemplo, na Vila Mariana, que a gente entregou tem 4, 5 meses e que já está com mais de 85% de ocupação e que a gente está conseguindo um resultado bastante interessante dentro do estudo de viabilidade que a gente preveu. A gente tem conversado também com as operadoras que têm também demonstrado resultados muito bons e níveis de ocupação nos empreendimentos muito bons, o que traduz para a gente que a demanda para esse tipo de produto existe, né? A gente acredita que, uma vez que o perfil do morador, né, tradicional, ele vai mudando e esse morador vai querendo cada vez mais flexibilidade, as pessoas mais jovens têm menos esse apreço por comprar um imóvel, por ter um imóvel próprio, cada vez mais eles querem a flexibilidade de morar em lugares diferentes. Isso cada vez mais tem trazido demanda, isso se comprova nos resultados das operadoras e também no resultado do primeiro ativo que a gente entregou na Vila Mariana. Então, a gente continua bastante otimista para o segmento. É claro que a volatilidade, principalmente no mercado secundário das cotas, ela aconteceu, continua acontecendo e pode continuar acontecendo, porque depende de fatores macroeconômicos, depende de outros fatores que não necessariamente estão ligados à performance do ativo. Então, assim, o que a gente pode dizer? Quando a gente olha num segmento, numa visão mais longa, né, num prazo mais longo, a gente continua muito otimista, né? Principalmente para quem já tem os ativos, porque, além de tudo isso, o custo de construção começou a ficar muito caro, né? Então, assim, para você comprar hoje um ativo de residencial para renda, ficou mais caro, né? Ficou mais caro para construir, para produzir o tijolo. Então, quem já tem esse ativo acaba, enfim, tendo um poder de barganha melhor, acaba tendo um ativo mais valorizado ao longo do tempo e, enfim, acaba tendo também um ativo que continua bem demandado pelos inquilinos e pelos futuros moradores. Perfeito, Alexandre. E você também é responsável, né, por um fundo do segmento corporativo lá na Rio Bravo. Sim. Então eu queria que você fizesse um pouco da atualização aí desse debate do home office, que isso já foi bastante debatido, mas passou um tempo aí desde o início da pandemia. Enfim, e os FIIs com seus imóveis assim, de melhor padrão construtivo, localização e locatagem de maior porte serão os menos impactados, vamos dizer assim? Eu acho que dá para dizer sim, Thiago. Acho que, de fato, quando você olha a taxa de vacância da Faria Lima, da JK, são regiões que sofreram muito menos. As regiões periféricas sofreram mais, obviamente. Houve, sim, uma redução da absorção das empresas, de espaços corporativos. Isso acaba se traduzindo em mais vacância e, consequentemente, menos poder de barganha dos proprietários. Então, de fato, isso aconteceu nesse tempo de pandemia. Agora, sobre o assunto do home office, é muito interessante falar que esse assunto já foi discutido em vários níveis, né? Quando a pandemia começou, muita gente achou que podia fazer todo o trabalho de casa. Pô, para que a gente precisa gastar todo esse tempo para ir para o escritório? E aos tempos, conforme o tempo foi passando e a gente foi testando cada vez mais esse modelo intensivo de home office, a gente foi vendo que ele tem limitações. Ele tem limitações para que as pessoas mais jovens possam aprender com as pessoas mais velhas das empresas, ele tem limitação para passar a cultura da empresa, para a comunicação fluir de uma forma mais rápida, para as pessoas poderem aprender uns com os outros. Então, segmentos onde exigem uma criatividade dos funcionários precisam muito de ter um escritório físico, porque a criatividade ela é muito mais difícil de ser criada
num ambiente linear de um conference call, ela é muito mais fluida num ambiente onde as pessoas podem falar livremente, onde um consegue interromper, não precisa se preocupar em interromper o outro numa conferência. Então, toda essa necessidade das pessoas estarem juntas acabou se traduzindo numa mudança assim, de nível de discussão. Hoje em dia já não se fala sobre fazer 100% home office. Hoje em dia o que se fala mais é de um trabalho híbrido, que a gente também acredita. E claro, os ativos melhores, bem localizados, em regiões que têm baixa vacância, vão se sobressair sobre os outros, porque são regiões muito demandadas, são regiões que as empresas estão buscando espaços e que mesmo durante a pandemia tiveram absorção líquida positiva. Então são regiões que a gente acredita bastante que vão se recuperar primeiro dessa crise, se já não se recuperaram, né? Então, assim, é um pouco nessa linha, Thiago. Sim. Então, obrigado, Alexandre, pela tua participação novamente aqui no Clube FI. Obrigado, Thiago. Um prazer. Então, se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Então, até a próxima entrevista. Até mais!